Olá, pessoal. Boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Ok? Posso falar assim? Tá, meu nome é Rafael Nóbrega, sou da iMetrics. Estou junto com o André, que ele é da Conquer. A Conquer é um spin-off da iMetrics, especialista em internet das coisas, tá? Então, nós dois viemos aqui falar um pouco sobre a internet das coisas, desmistificar um pouco esse conceito e falar um pouco dos desafios da qualidade dos testes nesse ambiente de internet das coisas, ok? Todo mundo me chama de Cabelinho, fique à vontade de me chamar de Cabelinho. Se chegar na iMetrics e perguntar quem é Rafael Nóbrega, ninguém conhece. Então, vamos em frente. Eu queria começar a apresentação falando das tendências que levaram esse boom de internet das coisas. A gente ouve muito de IoT por aí, mas de onde que vem isso? Basicamente, são três vertentes, três tendências da TI que levaram ao boom da internet das coisas. Hoje, aqui, os custos dos dispositivos estão muito mais baratos, então o custo para armazenamento e processamento de 1 GB ou de 1 MB está muito mais barato do que há alguns anos atrás, e ele está tendendo a zero. Então, se você pegar em 1980, o custo para armazenar 1 GB era mais do que $300 mil, e a partir de 2008 ali custa menos do que 7 centavos. Então, visivelmente, a gente tem um custo de processamento e armazenamento tendendo a zero. Uma outra tendência é que os devices estão cada vez menores, também tendendo a zero. A quantidade, o tamanho dos transistores, eles também vêm diminuindo ano após ano. Isso quer dizer que no mesmo tamanho de placa, você consegue colocar muito mais transistores, isso é, você é muito mais potente, com um hardware muito mais barato, que é o primeiro gráfico. Além disso, a gente tem uma terceira tendência, é que nós estamos muito mais conectados. O Facebook fez um estudo em 2016 com 75 países. E ele levantou que a gente já tem uma cobertura da rede 2G de 94%. Isso é uma cobertura muito alta. Então, o que acontece no mundo onde os devices são muito menores, muito mais baratos e está todo mundo conectado? Acontece esse boom de dispositivos conectados na rede. Então, isso aqui é um estudo da Cisco que fala que em 2020 teremos 6 coisas conectadas na internet para cada humano no mundo. Então, a quantidade de dispositivos é muito maior, um crescimento exponencial, comparado com o crescimento linear aqui da população mundial. Tudo bem? Esse é o contexto que a gente está inserido. Isso é o boom da internet das coisas. Tá bom, mas o que está indo para internet das coisas? Dá alguns exemplos aí, Rafa. Conta um pouco do que está indo para o IoT. Basicamente, a gente tem duas vertentes. Tem uma indo mais na linha dos business, dos segmentos. Então, se você imaginar, praticamente todos os business, todos os segmentos têm soluções de internet das coisas, como utilities, transportes, bancos. Aqui tem muita preocupação sobre produtividade. Você acaba digitalizando os business. O IoT ajuda nisso por ter componentes muito baratos, conectados e facilmente escaláveis. E a gente tem uma outra vertente mais voltada ao nosso dia a dia. Então, smart homes, smart cities, tem questão de health, que é saúde, bem-estar e meio ambiente. E aqui, além, óbvio, de ter uma preocupação grande de segurança, também tem uma preocupação muito grande de privacidade. Não sei se vocês sabem, mas existe um site na internet onde você pode pegar webcams que são facilmente hackeáveis. Então, num site de busca de sistemas de IoT, você acessa webcams pelo mundo todo e vê o que está acontecendo na casa das pessoas, em lojas, em bancos e assim sucessivamente. Então, é disso que a gente vem falar aqui um pouco nessa palestra. Qualificar o que é a internet das coisas e os desafios da qualidade nesse contexto. Tudo bem? Para começar, a gente queria contar um pouco a historinha, como é que você monta uma solução de internet das coisas, porque isso vai guiar um pouco seus testes. Tá? Então, vamos imaginar que todo início de desenvolvimento de qualquer sistema, você deveria começar por um problema. E nós trouxemos um problema aqui um pouco, não próximo do nosso dia a dia. Aqui é a gestão de uma fazenda, por exemplo. Não sei se a gente tem algum fazendeiro aqui, não, tem milhões de cabeças de gado, só para saber. Então, beleza, eu posso falar aqui, não tem maravilha. Então, a gente trouxe um problema aqui. Imagina que eu vou aumentar a minha produtividade de uma fazenda de vacas, e aí a internet das coisas ajuda a trabalhar com uma grande quantidade de dados, com um volume muito grande, certo? Então, a pergunta, quantas vacas vão ter na nossa fazenda? Alguém tem alguma sugestão? 50 vacas? 100? Algum número? 200?
mais, 1.000, 10.000, vamos botar um número bem grande. Imagina que eu tenho um conjunto de fazendas e eu tenho 100.000 vacas. Como que eu faria a gestão dessas minhas vacas? Então, a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é o desenho de qualquer solução, ou de internet das coisas, de qualquer sistema, ele precisa começar com um problema de negócio e não com a tecnologia. Então, nunca comecem com, cara, eu sei agora, tem um sensor de presença e eu estou procurando alguém que precisa de um sensor de presença. Vamos colocar um sensor de presença para controlar as vacas lá? Puta, não vai dar certo. Então, vamos pegar um sensor de presença e assim sucessivamente. Não foquem na tecnologia, foquem no problema do negócio. Porque não importa qual tecnologia que vocês estão usando hoje, daqui a 3 a 5 anos elas estarão desatualizadas. Então, muito mais foco no negócio do que na tecnologia em si. Então, que perguntas de negócio a gente precisaria responder para melhorar a produtividade da nossa fazenda? Como que eu controlo se uma vaca está saudável? Eu deveria, de alguma forma, mapear minhas vacas, qual é o comportamento do dia a dia dela? Como é que eu sei se ela morreu? Por exemplo, se ela parar, quer dizer que ela morreu, ou ela está tirando um cochilo. E quanto tempo, o que é que diferencia o cochilo da morte? Tem que controlar se ela está respirando. Aqui entra o conhecimento especialista, né? E como é, eu não sei se vocês sabem, mas aqui eu tenho 2 problemas que eu estou tentando resolver. O da morte, eu não sei se vocês sabem, mas aí voltando aqui, é normal que de 3 a 7% das vacas morram dentro de um ano. Então, se a gente tem o nosso problema de 100.000 vacas, eu estou falando aí que de 3.000 a 7.000 vacas vão morrer durante o ano. E se você deixar ela morta lá no pasto, ela pode contaminar o pasto e passar doenças. Isso aqui é um super problema de verdade. Um outro problema da produtividade na nossa fazenda é aproveitar o cio das vacas. Porque aqui você produz mais bezerros e aumenta a produtividade da sua vaca. Se você não sabe identificar quando ela está no cio, você perdeu a produtividade da sua vaca. Perceba que eu não estou falando de tecnologia aqui, eu estou falando de negócio, certo? Um outro problema é, e quando perde uma vaca, o que é que o cara faz? Durante os nossos estudos, eu peguei um case que o cara mandou 2.000 vacas para vacina e sumiram 300 vacas. Super prejuízo do cara. Se ele tivesse a nossa hipersolução IoT, ele não teria esse problema. Só que, na solução IoT, a gente não quer que... A ideia é automatizar as coisas, certo? Então, eu não quero que tenha, por exemplo, um cara monitorando as minhas 100.000 vacas. Eu não quero ter um NOC das vacas, certo? Então, a ideia é que tipo de acionamentos e alarmes eu poderia fazer automaticamente baseado no meu diagnóstico. Então, já passando no conceito de IoT, no IoT eu tenho sensores que coletam informação, mas eu tenho atuadores, acionadores, que tomam algum tipo de ação e assim eu consigo automatizar o meu processo. Tudo bem? Então, que tipo de acionamentos eu poderia fazer? Poderia chamar meu atendimento primeiro nível, o meu vaqueiro lá para atender o primeiro nível se acontecer um problema. Poderia também chamar o meu veterinário, que é meu atendimento segundo nível, meu primeiro especialista. Se sumir uma vaca, eu vou chamar um outro especialista que é a polícia. Cara, sumiu, você vai precisar resolver. Ou se morrer uma vaca, eu vou chamar meu serviço funerário, por exemplo, para limpar, para esterilizar, para não dar nenhum problema. Então, na minha solução, eu deveria pensar tanto nos meus coletores de informação, nos meus sensores, quanto nos meus acionamentos, que uma das características de sistemas de IoT é que ele tem uma inteligência e consiga tomar decisões sozinho. Tudo bem? Beleza. E aí, dentro desse contexto, resolvemos desenvolver a seguinte solução. Nós temos o Smart Vac Watch, que é uma solução de Health Management para bovinos. Então, a gente vai mapear o comportamento das nossas vacas e tomar ações em cima disso. Essa é a solução que a gente desenhou. Primeiro problema. Agora você pode pensar na tecnologia. Eu preciso colocar algum componente na minha vaca que seja barato, para conseguir colocar em 100.000 vacas, senão ele vai ficar inviável economicamente, e que resolva o meu problema. A gente tomou uma primeira decisão de um acelerômetro, então isso aqui vai ser nosso MVP, e o nosso acelerômetro, eu não sei se vocês sabem o que é um acelerômetro, ele mapeia as acelerações num eixo X, Y e Z, e ele é o principal componente de podômetros, por exemplo. Ele conta a quantidade de passos, serviria para contar quantos passos estão dando nas nossas vacas. Então, ele teria mais ou menos essa carinha, ficaria amarrado ao pescoço da nossa vaca, e a gente iria contar quantos passos eles deram. Podemos colocar depois outros componentes, como giroscópio e assim sucessivamente, GPS. Aqui dá para elaborar muito mais. Tudo bem? Oi? Não, esse daí ela não consegue tirar, não. Depois eu vou contar por quê.
Só que só o componente, ele não faz muita coisa, certo? Ele só vai medir o que está acontecendo. A gente tem que pensar no firmware, que é nosso sistema de controle daquele componente. Aí a coisa começa a complicar um pouco. Primeiro que você tem que pensar é na bateria. Se você tem uma solução que gasta muita bateria, o que é que você vai fazer? Vai ficar trocando a bateria das suas vacas todo mês? Cada 2 meses, 3 meses? Vai ficar super caro a sua solução. Um dos principais ofensores da bateria é a conectividade. E a conectividade tem um conjunto de outros problemas. O que é que você vai usar? Vai usar a rede 3G? A vaca vai te mandar um SMS quando ela andar? E aí, cara, SMS paga. Quanto que vai custar isso se a gente tem 100 mil vacas? E aí eu tenho outros problemas. Eu vou coletar as informações. Então, isso aqui são as informações que um acelerômetro coleta. Aí eu vou mandar 3 informações pela minha conectividade. E que significa o quê? Se eu receber esse relatório das vacas aqui, o que eu vou fazer com isso? Não vou fazer nada. Então, por exemplo, existe um algoritmo que você transforma essa coleta em quantidade de passos. Então, está menos mal, beleza. Estou sabendo que minha vaquinha está andando, então, beleza, ela está viva, está ali próximo, provavelmente ela está comendo. E ela passou o dia todo parado, manda alguém acionamento primeiro nível para ver o que é. Olha, descobri que está doente, já chama o segundo nível, veterinário. E assim sucessivamente. Parece que está ficando um pouco mais inteligente, né? Depois disso, a gente precisa pensar como é que eu vou enviar esses dados. Tem um conjunto de protocolos que você poderia escolher com diferentes benefícios e problemas. Uma das grandes preocupações aqui é a segurança da informação. Então, aqui a gente optou por mandar para um protocolo MQTT no formato JSON e pela porta TLS para ter segurança, questão de criptografia, certo? Mas, por exemplo, esse tipo de protocolo aqui, a plaquinha tem que conseguir mandar nesse protocolo. Então, essas decisões que você está tomando aqui, tem que estar tudo encadeado, tem que estar tudo encaixado, tudo funcionando, certo? Então, um dos problemas da internet das coisas é você fazer todas as camadas conversarem de maneira otimizada. E uma coisa não tem a incompatibilidade com a outra. Tudo bem até agora? Fechou? Todo mundo já é especialista em vaca aqui? Maravilha. Depois que você resolveu o problema do device, da plaquinha, você precisa pensar na conectividade agora, né? Como é que eu vou fazer 100 mil vacas conversarem com o meu servidor, que deve estar em algum lugar? Normalmente, você trabalha com gateway, que é um primeiro nível de conexão, então, a rede local, e depois o gateway que manda pela internet, tudo bem? E aí, para escolher a conectividade, eu analisei 2 concorrentes nossos. Um é a Kohler, então, são soluções que realmente existem e ficam no pescoço da vaca. E ele usa, por exemplo, a rede de celular. Esse aqui tem implicações positivas e negativas. Uma das negativas é que ele paga toda vez que ele faz a conexão pela rede celular. Aqui tem soluções bem interessantes, como a base de repetição do sinal do celular. Ele usa energia solar, o colar ele é a prova d'água, afinal vai chover, são decisões de projeto que você tem que tomar, que no fundo a gente também vai ter que testar esse tipo de solução. Eu vou falar um pouco disso. Uma das características do teste de IoT é fazer o teste no laboratório, mas também fazer o teste em campo. Você pode desenhar, achar que você pensou em todas as soluções. Chegou lá, a vaca tem um comportamento completamente diferente do que você tinha imaginado no laboratório. Beleza? E aqui tem um concorrente que ele não usa a rede celular. Ele tem uma rede LP1, que é de rádio, e que ele não paga pela comunicação primeiro nível. Eu não estou usando rede celular. Estou usando conexão de rádio, e no servidor poderia conectar pelo meu cabo ou Wi-Fi, sei lá. Então, aqui seria um outro tipo de solução. Tudo bem? E para o device, ele tem uma solução diferente também, que fica na orelha da vaca. E que, além de ter o transmissor, ele tem uma bateria e tem um painel solar no device para resolver o problema da bateria, percebeu? Então, são problemas tanto para resolver a questão da bateria quanto da conectividade. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Vamos em frente. E aí, finalmente, o seu dado chegou no back-end. Maravilha, hein? Aqui se torna nosso desenvolvimento mais próximo do nosso dia a dia, o desenvolvimento de back-end, onde você tem que cuidar do recebimento dos dados, da consolidação deles. Então, não adianta eu estar olhando para as vacas de maneira individual, você precisa olhar a produtividade como um todo, por exemplo. Eu preciso pensar na transformação dos dados. Não me adianta nada saber que minha vaca deu 150 passos hoje. E daí? É muito melhor um alarme dizendo, ó, sua vaca está saudável, o comportamento dela parece estar ok, sua vaca está 5 horas parada no pasto, manda lá alguém olhar, alarme, e assim sucessivamente, tudo bem? Aqui entra a sua inteligência de negócio, que você pode, aqui o céu é o limite, né? Você pode tanto usar um conhecimento de especialista, então você traz um fazendeiro que conhece muito de vaca para te dizer o comportamento esperado, ou você, por exemplo, pode usar um machine learning
para começar a aprender em cima dos seus dados qual que é o comportamento das suas vacas, e aí ter diagnósticos que sabe o que vai acontecer, que pode tomar alguma ação, que aprende aí em cima da sua base de dados. Tudo bem? Desculpa. E, além da transformação, você pode fazer soluções para já tomar alguma atuação, já tomar alguma decisão, que eu já falei, né? E você pode apresentar seus dados através de dashboards. Então, aqui são dashboards que realmente existem para fazer gestão de criação de bovinos. Tanto tem uma visão consolidada lá, como uma visão por produtividade aqui, quanto de leite que está gerando e assim sucessivamente. Então, você faz uma gestão digital da sua fazenda. Beleza? Dúvidas, perguntas? Então, a ideia de contar essa historinha é para vocês entenderem mais ou menos o que é um sistema de internet das coisas. Então, pelo que a gente viu, eles têm 4 camadas normalmente. Então, você tem a primeira camada que é dos devices, que o device está dentro de alguma coisa. Pode ser a nossa vaca, pode ser uma geladeira inteligente, pode ser o seu carro, pode ser um wearable, pode ser N devices, que normalmente ele tem 3 componentes, que é o dos sensores ou atuadores, tem o do processamento, onde você pode fazer alguma transformação, algum processamento ali no device, por decisão do projeto, e a comunicação com o próximo nível. Normalmente, o próximo nível é uma rede local, que é um gateway, que ele também pode ter algum tipo de atuador ou algum processamento, e ele vai fazer uma comunicação com o próximo nível, que aí sim é a nuvem. Normalmente, na nuvem, você pode fazer um uso de uma plataforma de IoT, que a Conquer é uma delas, que o objetivo das plataformas de IoT é diminuir a complexidade técnica e deixar vocês focando, os desenvolvedores focando, na complexidade do negócio, na complexidade da sua solução. Essa é a ideia das plataformas de IoT. Tudo bem? E, por fim, tem os devices dos usuários finais, que pode ser desde servidores remotos ou interfaces de controle e acesso por mobile, ver os dashboards ou tomar alguma ação, e visões de analytics, BI, por aí, e assim sucessivamente. Tudo bem? Tá. Agora eu queria explicar um pouco como funciona, de uma maneira geral, uma plataforma de internet das coisas. Esse aqui é um modelo genérico, é um modelo de referência da Conquer, mas ele poderia ser usado para qualquer outra plataforma de IoT. Tá? Normalmente, quais são os principais componentes de uma plataforma de IoT? O primeiro deles é a gestão do device. Como é que você faz a gestão de 100 mil devices, no nosso caso das vacas? Como é que você faz coisas simples, como, por exemplo, gera senha para cada um dos devices? Se você colocar uma senha só para todos os devices, quando some um device, você teria que trocar todas as senhas. É um super problema. Então, você deveria ter, cada device tem que ter a sua senha. Cara, só gerar senha para todos os devices já vai dar um super problema. Você vai ficar digitando senha 01, 02, 03, 04. Tem que ter um gerador de senha, no mínimo. Você tem outro tipo de problema, que são as diferentes conectividades. Então, as plataformas de IoT já facilitam ter essa comunicação aí de maneira segura, com protocolos seguros, com encriptação e assim sucessivamente. Já se preocupa com toda essa parte de segurança. É necessário também fazer a gestão dos sensores e dos atuadores. Então, como é que você coleta informações de um lado dos sensores e envia para os atuadores? Como é que você faz isso de maneira coordenada? Então, a gente vai mostrar como é que você faz isso na plataforma da Conquer. Ela ajuda a fazer essa comunicação de um componente com o outro. Ele também faz comunicação com interfaces externas, então é muito comum que na hora de enviar uma chamada para alguém, fazer alguma ação, você manda para uma interface externa, e aí o céu é o limite. Você pode mandar para outro sistema, para o seu sistema, chamar a polícia, chamar uma API. Agora o mundo todo está virando API. Você pode consumir qualquer API por aí. E aí você tem soluções de Data Visualization, que é uma solução de BI, para você ver diferentes visões do seu comportamento, das suas vaquinhas. E de Analytics, que aí traz um pouco mais de inteligência para o seu negócio. E embaixo de tudo isso, eu tenho o armazenamento dos dados, porque o volume de dados no IoT é muito grande, para você não ter que se preocupar com isso. Basicamente, todas as soluções de IoT do mercado já guardam as informações para vocês. E tem a parte de segurança, que é uma das partes mais importantes da internet das coisas, já que os devices eles são bem simples, então eles não têm tantas camadas de segurança como a gente tem nas soluções enterprise. Então, é muito importante você se preocupar com a segurança de todas as camadas da sua solução. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Então, maravilha. Agora eu vou pedir para o André apresentar um pouco a plataforma da Conquer para vocês. Então, a gente tem um pequeno exemplo aqui para mostrar. Depois eu volto para falar dos desafios dos testes nesse contexto.
Bom, o que a gente vai tentar fazer aqui é ilustrar, para que vocês fiquem mais próximos da explicação que ele deu. Então, a gente vai, basicamente, fazer uma brincadeira bem simples, que é criar um dispositivo de IoT que qualquer pessoa com nenhum conhecimento de hardware, nenhum conhecimento, muito pouco conhecimento de software, consegue fazer. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse exemplo? Aqui, eu tenho um dispositivo que ele chama Node MCU. Esse carinha, não era para todo mundo ver, mas depois, se alguém tiver curiosidade, pode chegar mais perto que eu mostro. Você consegue comprar ele da China, ele custa entre 3 a 5 dólares, e é um cara focado em prototipação. Então, normalmente, em laboratório, o que vocês vão usar para conseguir fazer a simulação de teste, o primeiro cara que vocês vão pensar é esse tipo de coisa. Então, ou é um Node MCU, ou é um Arduino, ou um Raspberry Pi, qualquer um desses dispositivos que você pode regravar o firmware dele inúmeras vezes. E o que a gente vai tentar resolver de problema aqui, seguindo aquela linha que o Rafael exemplificou. O problema que eu tenho aqui em questão é que eu preciso controlar a temperatura de um ambiente. E para controlar a temperatura do ambiente, eu vou usar um sensor de temperatura. Esse que eu tenho aqui também é um sensor de temperatura. Também dá para comprar da China. Você paga coisa de 50 cents a $1 para conseguir um cara desse. E o que eu fiz aqui foi basicamente montar um pequeno protótipo onde esse dispositivo consegue coletar as métricas desse sensor. Para ficar mais didático, eu vou abrir o exemplo. Esse exemplo está disponível no repositório da Conquer, tá? Então qualquer um consegue pegar esse exemplo para replicar. E o que você vai precisar entender aqui? Aqui tem um desenho de como que é a montagem desse cara. Então, o que você tem aqui? Aqui você tem um sensor. A gente tem um resistor de 4.7. A função desse resistor é diminuir a carga do sinal desse sensor para que ele fique humanamente legível. E o que a gente tem que fazer, esse sensor ele vem com 3 fios, a gente basicamente tem que ligar o fio preto no terra e o fio vermelho na fonte de energia do dispositivo. Então, se for um Arduino, vai ser na fonte de 5 volts, se for no Node MCU, vai ser na de 3.3 volts. E vem um fio amarelo ou azul que você vai espetar numa das portas digitais. Aqui nesse exemplo, a gente usou a porta digital 4. E, basicamente, é isso que eu fiz nesse cara. Normalmente, se usa uma placa de prototipação, para quem tiver curiosidade, vocês podem procurar por protoboard, que é uma plaquinha onde você consegue trocar os pinos. Então, você consegue montar vários projetos sem precisar destruir o teu protótipo. Mas aqui é uma fotinha só de como que ficou esse dispositivo. Então, a gente tem os 3 fiozinhos, o resistor, e eles estão plugados em um na porta digital, o outro em um terra, e o outro fio está na alimentação de energia. Tá? Qual que é o próximo passo para conseguir montar esse projetinho? Dá para ver aqui também. Aqui nesse repositório tem um código de Arduino. Por que Arduino? O jeito mais fácil de você aprender sobre como começar a desenvolver soluções de IoT é com a linguagem Arduino, porque ela é a linguagem mais adotada para prototipação na comunidade. Então, você vai achar muito exemplo, a carga de exemplos é muito grande. Esse cara ele é bem básico, então o que esse cara tem de informação? A gente tem as credenciais para poder enviar esse dado para a nuvem, que no caso a gente vai usar a Conquer. Mais embaixo a gente tem 2 métodos importantes que você vai ver sempre em projetos de Arduino, que é o setup. Esse cara é o momento onde você vai configurar a conectividade com a internet, vai configurar o tipo de sensor ou atuador que você tem nesse dispositivo para iniciar esses caras. E embaixo você tem um loop, que é o método que vai ficar constantemente reexecutando trechos de código, porque a maioria dos dispositivos funciona em loop. Então, um sensor, a cada X segundos, você quer coletar a métrica e enviar para a nuvem, que é o nosso caso aqui. Então, o que a gente tem aqui
é o sensor coletando a temperatura. Aqui embaixo a gente está montando uma mensagem em JSON, que é o exemplo que o Rafael deu. E aqui a gente está publicando essa mensagem na plataforma. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente precisa de um back-end. E nesse caso a gente vai usar o back-end da Conquer. Eu estou logado aqui na conta do Rafael. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai registrar esse dispositivo lá. Então, eu vou dar um nome para esse dispositivo. Num segundo momento, eu vou conectar nesse cara. E a gente precisa gerenciar credenciais para poder conectar nesse cara. Por que eu não posso escolher as credenciais para conexão? Porque quando a solução escala, fica muito difícil você manter controle disso. Então, é muito melhor você gerenciar isso na tua nuvem. O que eu vou fazer aqui é basicamente copiar as credenciais para dentro do meu firmware, que é aqui. Cadê? Aqui. Eu estou com uma rede, um access point que eu montei no meu celular, porque eu estava com dúvida se a conectividade aqui do ambiente ia ser suficiente. Então, eu vou conectar ele na internet por esse cara. E eu vou mandar escrever esse firmware nesse meu protótipo. A gente vai ver se vai dar certo. Ele já deu um erro aqui por causa do USB. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. Deixa eu fechar e abrir ele para ver. Um bom exemplo no pipeline de desenvolvimento é exatamente isso, é quão resiliente é o teu ambiente de desenvolvimento. Vamos tentar de novo para ver. Não vai rolar. Vou trocar a porta para ver. Oi? É. Parece que agora está indo. Vamos ver. Ainda está escrevendo. Parece que escreveu. Vamos monitorar ele para ver. Bom, o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando fechar uma conexão com a plataforma e parece que ele não está conseguindo. Deixa eu ver se o meu access point está ativo aqui. Foi? Não, acho que não. Vamos tentar escrever de novo. Ele está tentando conectar na minha rede Wi-Fi. Vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiu. E ele está enviando dados para a plataforma agora. Ele logou que enviou dados e está esperando a cada 5 segundos para fazer o reenvio. Vamos ver se isso está acontecendo de fato.
Aqui na plataforma a gente tem a capacidade de poder olhar se ele está printando as métricas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a temperatura atual é 24 graus. Ele deu uma variadinha aqui. Eu vou esquentar esse dispositivo para a gente ver se a gente consegue fazer ele subir um pouco mais exponencialmente. Vamos lá. Olha lá, a temperatura está subindo. 24,5. Vamos ver qual que é a próxima. 26,19. Beleza. Então, ele está reagindo à temperatura que eu estou fazendo. Então, se você fosse simular no ambiente de teste isso, você precisaria mecanicamente conseguir simular esse tipo de situação. Qual que é a terceira coisa que a gente teria que fazer numa solução de IoT? É enviar esses dados para algum lugar, além de simplesmente coletar o dado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um outro dispositivo, onde a gente vai coletar esse cara como destino, como se ele fosse um atuador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rotear as mensagens daquele cara, mas a gente vai colocar uma regra. Então, eu vou pegar o device ABC, no canal temperatura, que é o canal que a gente colocou lá. Oi? Acho que não. A gente já olha lá. E vou mandar para o canal final como temperatura também. Só que eu vou ditar uma regra onde eu vou dizer que só quando a temperatura for maior do que 25... Oi? Ah, faltou o U. Só quando a temperatura ultrapassar 25 graus... é que eu vou, de fato, rotear essa mensagem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar naquele dispositivo original. Vamos ver quanto que está a temperatura dele. Já tá inclusive acima dos 25, porque está em cima do meu notebook aqui. Então, possivelmente, naquele outro dispositivo, que seria o nosso atuador, que poderia ser, de repente, o ar-condicionado sendo acionado, eu recebi essa mensagem e poderia acionar esse cara. Tem uma outra coisa que a gente consegue fazer também, que é, de repente, não faz sentido para esse ar-condicionado receber a temperatura. Ele só tem que saber se ele tem que ligar ou não. Então, o que a gente pode fazer? Eu cadastrei uma transformação aqui, plugada a uma API externa. O que essa API externa faz? Ela basicamente responde com uma mensagem turn on. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar essa transformação na cadeia de inteligência daquele dispositivo. Então, eu vou acionar aquela transformação. Então, quando a temperatura for acima de 25 graus, ele vai transformar a mensagem, poderia ter qualquer tipo de inteligência no meio da cadeia, e direcionar o resultado dessa mensagem transformada para aquele dispositivo. Então, o que a gente espera ver aqui é a mensagem turn on. Então, eu poderia ter também o turn off ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Então, beleza. A gente já aprendeu como é que constrói um sistema de IoT, já conheceu sobre uma plataforma. Mas e aí, o que poderia dar errado? O que a gente vai precisar testar nesse mundo de internet das coisas? Aí eu trouxe alguns cases bem rápido, só para a gente entender que tipo de problema acontece. Um case que aconteceu recentemente é que existe um pacemaker, né, que é um... Pacemaker? Me fugiu a palavra em português, mas... Não, como é do coração? Marca-passo, obrigado, meu Deus. Tem um marca-passo de última geração conectado na internet que guarda todas as suas batidas, o programa, tal, mas, porém, todavia, existia uma brecha de segurança que podia ser hackeado e o cara tinha total controle sobre o seu marca-passo. Entre eles, mudar a programação de batida do seu coração ou até desligar o seu marca-passo. O que aconteceu? Um recall do marca-passo organizado pela FDA. E aí eu olhei na internet, putz, tem uma cara de mentira, velho. Eu procurei na FDA lá, FDA, recall, marca-passo, e eu li o recall da FDA. É surreal a leitura. Primeiro você precisa ir em um lugar, porque você precisa fazer
um upgrade do firmware do seu marca-passo. E não dá para fazer em casa, porque, óbvio, quem faria um upgrade em casa, né? Você precisa ir em algum lugar para fazer o upgrade. Quando você chega lá, ele vai colocar em backup mode. Sabe o que é backup mode? Seu coração vai bater em 67 batidas por minuto, não importa qual era a programação que estava lá. Aí ele vai atualizar. E lá tinha 4 tipos de problema que poderia dar, que já deu um teste em laboratório no upgrade do firmware do seu marca-passo. Ele tinha problemas de perder a configuração do histórico, apagar alguns dados, assim sucessivamente. E tinha o último problema, que deu poucas vezes, mas tinha lá, que ele inutilizava seu marca-passo. Isso quer dizer que você tem que fazer uma nova cirurgia. Isso são alguns tipos de... exatamente. Então, isso são alguns dos problemas de internet das coisas. Aí eu trouxe um outro exemplo, que é um exemplo positivo. É o exemplo da Tesla. O carro da Tesla tinha um problema, que tinha uma peça que poderia pegar fogo. E aí você precisava fazer um recall. Se fosse um recall de qualquer outra marca, você vai ter que levar lá, deixa o carro uma semana, depois pega. O da Tesla, bastava você deixar ele conectado na internet, que ele mandava um patch à noite e atualizar o firmware do carro e não ia pegar mais fogo. Essa é a solução da Tesla. E aí, até por causa do nosso tempo, para ir fechando aqui, quais são os desafios que a gente tem de teste da internet das coisas? Basicamente, a gente tem que se preocupar com todas as camadas da internet das coisas. E eu trouxe alguns exemplos de problemas. Então, quando você pensa no device, às vezes o problema é do device, principalmente quando a gente compra plaquinhas na China que vêm por $1, tenho certeza que ela não tem uma robustez de um Intel, de um Apple, que já dá problema, né? Imagina você compra um componente de marca e já tem problema, imagina um Xing Ling da vida. Então, a gente tem que testar o lote dos devices que a gente recebeu. Depois disso, a bateria é um problema, tanto bateria baixa, ou tanto bateria sem bateria quanto bateria baixa. A gente tem experiência na própria Conquer que com a bateria baixa você começa a perder conexão e perder dados no meio do caminho, que não era previsto. Então você tem que cuidar muito tanto do device quanto da bateria. Na próxima camada, você tem que pensar o que você vai fazer quando não tiver internet. Então se você tem um device lá na ponta, lá na vaquinha, e ela ficou sem internet, o que você vai fazer de maneira remota? Putz, não dá para fazer muita coisa, né? Não tem internet, o que você vai fazer? Como é que você vai mandar a informação para lá? Então, isso aqui são decisões de projeto disso. Você pode ter um firmware maior, que dentro dele tem um outro firmware que aí cuida do seu business. E esse maior, de tempos em tempos, tenta reconectar. Ele tem uma inteligência própria, assim sucessivamente. Então, nos seus testes, você tem que pensar o que é que você vai fazer quando você não tiver internet. Upgrade. Como é que, se você descobrir uma brecha de segurança, você tem 100 mil componentes, como que você faz upgrade? Vai lá e troca o componente? Você vai chamar as vaquinhas para trocar, 100 mil vai dar um super trabalho. O ideal é você conseguir fazer isso de maneira remota. Mas se você fizer de maneira remota, o que é que pode acontecer de problema lá na ponta? Então, uma das características da internet das coisas é ele ser autoconfigurável. Então, ele tem que ser mais e programável. Mais software e menos hardware. Quanto mais software ele for, mais você consegue atuar nele remotamente. Depois, se o firmware travar, então se aquele componente travou, o que é que você faz? Porque quando eu estou na minha casa, se a minha geladeira travou, eu desligo e ligo de novo. Aqui deu pau, a gente desligou e ligou. Agora, e se der lá na ponta, lá na vaca, como é que você vai fazer? Vai ter que recolher a vaca. E onde que está a vaca? Porque não está mais funcionando o monitoramento dela. E assim sucessivamente. Obstáculos físicos. A gente, às vezes, está lá na Conquer, vê, ó, Wi-Fi, maravilha, está tudo funcionando na rede. Aí você vai à rede lá na fazenda, tinha um morro, velho. Putz, maldito morro. Então, na internet das coisas, você tem que tanto fazer o teste em laboratório, quanto o teste em campo, lá no local onde vai rodar a sua solução. Por fim, você pensa no seu back-end. Do back-end, você tem tanta a complexidade de trabalhar com quantidade exponencial de devices. Então, o teste de performance aqui, por exemplo, é super, hiper importante. Quanto da sua inteligência do negócio. Aqui entra o nosso teste, mas do dia a dia, o teste que a gente está acostumado a fazer, teste de regra de negócio. Depois disso, a gente tem pelo menos 5 tipos de testes de problemas que cruzam todas as camadas, que é problema de segurança em todas as camadas, conectividade de todas as camadas, performance, o endurance. O que é que acontece depois de um mês das vaquinhas mandando informação para você de minuto em minuto? Vai aguentar ou não vai? Será que vai começar a ter problema de performance? E um outro problema, que é outros cases da Conquer, é roubos de dispositivos. O que acontece se alguém roubar um dispositivo seu? Você tem que tirar ele da rede, isso é um problema de segurança. Se ele tiver acesso a informações confidenciais como senha, ele vai quebrar a sua segurança. Você não pode mais deixar ele conectar e assim sucessivamente. Tem lugares que o roubo é mais problemático do que outros, mas é algo que precisa pensar. Disso daqui, a gente saiu com um modelo de referência, que é um pouco grande, eu vou explicar ele por partes, rapidamente, para a gente fechar. Tá?
que já estamos estourados, né? O primeiro dele, você deveria começar testando os seus dispositivos, os seus firmwares, e dali você já consegue testar a segurança daquele dispositivo. O que é que você já pode fazer nesse momento? Virtualizar os seus serviços para diminuir a complexidade do seu ambiente. Depois, você poderia fazer teste das suas APIs e um teste funcional, onde você pode virtualizar os seus devices agora. Você não precisa ter toda a complexidade do device para testar da sua API para dentro, tudo bem? Você consegue testar a sua regra de negócio e tal, tirando a complexidade do device. Você pode fazer esses dois testes de maneira isolada. Depois, você deveria testar a conectividade e a performance. Para isso, existem soluções de simulação de rede, como é que é uma rede 2G, 3G, 4G, e você vê o comportamento do seu sistema naquela rede. E você deveria fazer testes de upgrade e de endurance, que tem mais característica de beta teste, mais de um teste dentro das características do seu ambiente real. Você deveria pensar tudo isso numa linha de integração contínua, quanto mais coisas você jogar na integração contínua, melhor. E você deve pensar tanto em testes de laboratório quanto testes de campus. Além disso, você deve pensar testes específicos para os seus dispositivos, que tem tanto o lado da tecnologia, do lado direito aqui, que são os sensores, os acionadores, serviços, interfaces e canais, como que você testa esses caras, quanto da sua regra de negócio, seja ele carros conectados, smart homes and seats, wearables, e-mobile e qualquer outra regra de negócio que você esteja testando. Tudo bem, meus amigos? Tínhamos uma pequena demo para mostrar aqui como que faria teste, a gente faria teste simulando dispositivos e tal, mas como a gente está estourado pelo tempo, eu abro para perguntas. Para quem ficou curioso com a parte de emulação de dispositivo, como ele falou, de repente você quer começar a ensaiar, entender como é que funciona a internet das coisas, no repositório da Conquer tem dispositivos virtuais feitos em Node, em Python, e tem também código de Arduino para quem quiser desenvolver, então, apesar de não ter a demo. Na experiência de vocês, os projetos que vocês já atuaram, qual foi a situação mais inusitada que vocês não detectaram no laboratório, que em campo? Putz, cara, não acredito. Praticamente todo projeto tem situação inusitada, porque aí eu tinha uma coisa nova para todo mundo. A Conquer só tem 1 ano e meio, e ela está basicamente aprendendo ainda. Mas uma situação que dá para comentar a gente fez um projeto com carrinhos de sorvete. Em laboratório, foi tudo perfeito. Então, a gente monitorava a temperatura e monitorava onde estavam esses carrinhos de sorvete. Simplesmente não tinha conexão nenhuma na praia. Então, os carrinhos só mandavam mensagem quando eles voltavam para o laboratório. Então, não serviu para nada, no fim das contas. Outra situação inusitada que a gente teve é dispositivo lento. Então, ele demorava 10 segundos para começar a fazer o handshake da conexão, e o nosso servidor cortava a conexão dele. Então, o dispositivo parava de enviar mensagem. Então, era um caso complexo de descobrir em teste, porque você não espera em laboratório que a conexão do cliente vai demorar 10 segundos para fechar. Então, praticamente todo projeto a gente acaba aprendendo uma coisa nova, nesse sentido.